Olá, esperar o pessoal entrar aí. Vou colocar aqui. Olá, bem-vindo, tudo bem? Colocando aqui para mim, para poder enxergar a nossa transmissão no computador. Quem entrou aí, quem está comigo, dá um oizinho ou curte a transmissão para eu saber. Tudo bem? Boa noite. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar. Tá conseguindo me ouvir? Tá dando para me ouvir direitinho? Dá para me ouvir? Vocês conseguem me escutar? Estão me escutando direitinho? Que na última transmissão eu tive problema com o som. Podem dar um feedback aqui para mim, se tá chegando o som direitinho para vocês? Ah, é o Leandro, agora que eu vi. Tudo bem, Leandro? Ah, legal, que bom. Então vou começar. Agora consegui colocar aqui a transmissão no computador, aí eu consigo começar. Então tá bom. Deixa eu colocar aqui ao vivo para mim. Pronto. E aí, tudo bem, Lê? Bem-vindo, boa noite. Quem entrar aqui? Ah, tudo bem, Alexandre? Bem-vindo. Boa noite. Quem entrar aqui, seja bem-vindo também. Bom, vou dar as boas-vindas também para quem estiver entrando na gravação. Para quem estiver aqui comigo na gravação e não me conhecer, meu nome é Marina de Paula. Eu sou coach de realização profissional e facilitadora de grupos. Sou idealizadora do Que Mais, que é essa página aqui, é a minha empresa também. Bom, estou aqui hoje para falar sobre um tema bem interessante. Mas antes disso, antes de entrar no nosso tema, vou ensinar vocês como que a gente se relaciona aqui na nossa live. Então, se vocês quiserem curtir, quiserem interagir aqui comigo, vocês têm aqui na parte de baixo os botões de curtida, corações e tudo mais. Então, vocês podem interagir com a minha live. Olá, você que chegou aqui agora, tudo bem? Então, vocês podem curtir, dar coraçõezinhos a qualquer momento. É assim que eu sei também quem está aqui comigo, porque na hora que vocês entram, eu não sei quem entrou. Eu só sei que entrou alguém. Então, eu fico sabendo pelas curtidas, que aí aparece o rosto de vocês, ou então pelos comentários, tá? Então, eu agradeço se vocês comentarem ou se vocês também colocarem as curtidinhas aí para eu saber que vocês estão aqui comigo, tá bom? Além disso, então, vocês podem colocar os comentários de vocês a qualquer momento e aí a gente vai interagindo. Se vocês quiserem compartilhar essa transmissão, se vocês estiverem achando interessante a transmissão e quiserem compartilhar com a rede de vocês, no Facebook de vocês, ficarei muito grata, tá bom? Então, tanto quem está assistindo a retransmissão quanto quem está assistindo ao vivo pode compartilhar a transmissão a qualquer momento, tanto no começo quanto no final, no meio, qualquer momento. Então, ficarei muito grata. E também, aqui nesse ícone logo de cima, vocês podem se inscrever para receber a comunicação da live. Então, qualquer live que eu fizer, vocês podem receber a comunicação. Então, vocês vão receber automaticamente. Marina entrou, aí vocês recebem. Vocês podem se inscrever, tá bom? Tanto quem está assistindo a reprise quanto quem está aqui ao vivo comigo. Bom, avisos dados, e aí a gente vai começar aqui a falar sobre o nosso tema de hoje.
Deu uma caidinha aqui, voltei. Bom, tô de volta. Deixa eu tirar o agasalho que deu um calorzinho aqui. Então, falando sobre o nosso tema de hoje, que é tirar a poeira debaixo do tapete. Então, vamos falar sobre o nosso tema. Por que eu resolvi falar sobre esse tema? Porque recentemente eu passei por uma série de situações em vários âmbitos da minha vida que me fizeram refletir muito sobre isso, sobre tirar a poeira debaixo do tapete, sobre a importância de lidar com os nossos sentimentos, sobre a importância de lidar com as situações de uma forma mais transparente, sobre a importância de não deixar os nossos sentimentos lá guardadinhos, de não deixar para lidar com eles só quando as coisas estouram, só quando as coisas transbordam, né? Então, eu fiquei refletindo muito sobre isso e sobre como é bom quando as coisas vêm à tona, sobre como é importante, como é uma oportunidade para a gente olhar para tudo que a gente está sentindo, para tudo que a gente está vivendo e realmente se reformular. Então eu fiquei refletindo muito sobre isso, né, após todas essas coisas que eu vivi aí na minha vida. Legal, não aparece a imagem nem o som para você, Ana? Que estranho. Agora que eu vi seu comentário. Nossa, que coisa estranha, não tá aparecendo? Tenta entrar e sair de novo, então, para ver se aparece. Talvez tenha caído a internet no momento em que você entrou. Vê se entrando e saindo da transmissão aparece de novo para você, Ana. E aí, o que acontece? Às vezes a gente tá escamoteando os nossos sentimentos, né? Às vezes a gente tá deixando eles lá embaixo do tapete, tá negligenciando os sentimentos, fingindo que eles não estão ali, né? Deixando eles bem guardadinhos lá naquela gaveta lá, aquela gaveta lá do canto, sabe? E guarda bem guardadinho, finge que eles não estão lá, finge que a gente não tá sentindo. Deixa eu fingir que não tem nada e deixa eu ver se passa. Só que não passa. É claro que não passa. Se eu não lido com esse sentimento que existe dentro de mim, se eu não olho para ele e resolvo, é claro que ele não vai passar sozinho. É claro que aquele sentimento que está ali mal resolvido internamente, ele não vai milagrosamente se solucionar. Se eu não olhar para ele e entender e processar e falar, ok, como é que eu lido com isso? A coisa não vai solucionar sozinha, não passe de mágica. Então, a gente parar com essa mania de escamotear as coisas na nossa vida, de escamotear os sentimentos, de colocar as coisas para baixo do tapete, achando que elas vão se solucionar sozinhas. Ah, não, deixa, né? Dá tempo para as coisas. É claro que, né, não precisa levar as coisas na ansiedade, né? Querer resolver tudo super rápido, mas entender que a gente precisa sim olhar para as coisas que a gente sente com mais clareza, com mais transparência, com mais sabedoria e com maturidade também, né? E quanto mais transparência a gente tem para olhar para aquilo que a gente sente, melhor. Porque aí a gente encara o que a gente está sentindo, a forma como a gente está enxergando a realidade de uma forma madura e lida com aquilo, né? Não finge que as coisas não estão acontecendo, porque elas estão, né? Então é a gente olhar para aquilo e falar, legal, ok, o que eu faço com isso? O que eu faço com esses sentimentos, né? O que eu faço com a forma como eu estou enxergando as situações que estão passando na minha vida, né? Isso eu estou falando em todos os âmbitos da vida. Estou falando em relacionamentos, eu estou falando em trabalho, eu estou falando relacionamento afetivo, relacionamento familiar, relacionamento com amizades, em tudo, né? O que eu faço com as coisas que eu estou vivendo, né? Então, o meu convite hoje é para que vocês reflitam, né? Como é que estão os sentimentos de vocês? Como é que vocês estão lidando com os sentimentos de vocês? Vocês estão colocando embaixo do tapete ou vocês estão olhando claramente para eles, né?
Vocês estão deixando ali para ver se o tempo cura? Vocês estão fingindo que eles não existem? Não, deixa eu fingir aqui que deu aquela baita raiva, eu vou fingir que não deu aquela baita raiva. Não, ok, deu aquela baita raiva naquela situação e eu vou processar essa baita raiva que eu senti, entender por que eu senti essa baita raiva, entender as causas, entender os dois lados da situação, né? Entender a mim mesma, entender a outra pessoa e processar tudo isso, né? Então a gente começar a processar os sentimentos e situações com mais maturidade, né? Voltou, Ana, para você a imagem? Como que tá? Me conta aí. Vão me dando feedback então. Como que tá aí? Como que é isso para vocês? Faz sentido? Não faz? E aí, o que acontece? O que eu percebi, assim, diante de tudo isso é que não adianta a gente colocar as coisas debaixo do tapete, né? Não adianta a gente jogar o sentimento debaixo do tapete. Nunca, nunca. A gente tem que ter essa coragem, ter essa maturidade para tirar a poeira debaixo do tapete, né? Para deixar o tapete limpinho, né? Para sempre lidar com o que a gente está sentindo. Sempre. De uma forma muito madura, de uma forma muito transparente com a gente mesmo, acima de tudo. Né? Porque a gente sendo transparente com a gente mesmo, aí a gente cria relações transparentes também. Né? E aí a gente não deixar, primeiro, a poeira acumular demais, né? A gente não deixar para limpar só de mês em mês na casa, né? Deixa eu fazer uma faxina mensal, né? Não somos censurados pelos outros por ser transparentes demais. Aí a gente pensar na forma como a gente está falando as coisas, na forma como a gente está trazendo as coisas também, né? Porque às vezes a gente pode estar trazendo as coisas de uma forma que esteja sendo talvez dolorosa para as pessoas. Então a gente pensar, será que eu estou falando a verdade, mas será que eu estou falando com sabedoria? Será que eu estou falando da melhor forma, né? Então a gente processar isso, né? Já ouvi muito de pessoas que teria que ser menos. Exatamente. Então eu acho que é a gente achar a nossa medida, né? A gente achar. Quanto é que qual que é a minha medida? Qual que é a medida em que eu consigo ser transparente com a pessoa sem machucá-la, né? Eu consigo falar a verdade, só que eu consigo falar com todo o amor. Eu consigo falar de forma a tocar realmente o coração dela, né? De forma que ela consiga realmente entender o meu ponto. Que às vezes eu falo de um jeito que ela se sente agredida também, né? Então é a gente também buscar essa sabedoria, buscar essa conexão, né? Buscar essa medida, né? É um processo, né? É um processo. Às vezes a gente erra o tom, né? Às vezes a gente tá com a melhor das intenções e a gente fala algo e a outra pessoa interpreta diferente. Até porque depende da outra pessoa também, né? Como que tá a outra pessoa? Como que a outra pessoa vai receber? E tá tudo bem. Às vezes a gente fala da melhor forma e a outra pessoa vai receber de uma forma que não era o que a gente queria mesmo. Isso é comunicação, né? Depende de duas pessoas. Né? Então, voltando para a questão de não deixar a poeira acumular, então, eu não deixar para fazer a faxina uma vez por mês só, né? Trazendo aqui para a analogia da faxina, né? Eu vou fazer a faxina em casa uma vez por mês. Se eu fizer a faxina em casa uma vez por mês, o que acontece? É muita poeira, né? É muita poeira. Aí, gente, que trabalho que dá. Que trabalho. Não é mais fácil limpar mais frequentemente para ter menos trabalho? Para ter menos poeira acumulada? É a mesma coisa com sentimento. Se eu limpar constantemente, se eu
olhar para mim constantemente, entender os meus sentimentos, processar os meus sentimentos, processar a forma como eu estou lidando com as situações e lidar com isso, fica muito mais fácil, né? Do que eu deixar aquela bola de neve acumular, deixar tudo embolar e só deixar para resolver o sentimento na hora que o bicho pegar. Na hora que estiver pegando fogo, aí eu já não tiver mais jeito. Ai, gente, eu tenho que resolver essa situação, porque ou eu resolvo ou vai explodir, né? Ou eu resolvo ou eu vou, né, sei lá, surtar, ou eu vou, sei lá, sair batendo em todo mundo. Não dá pra gente fazer isso com a gente mesmo, né? Então é a gente fazer uma faxina constante. Tudo isso que eu tô falando é a conclusão que eu cheguei por causa dessas vivências que eu tive, tá, gente? E aí, a gente não tirar o pó só de cima do tapete, né? A gente fazer aquela faxina superficial. Deixa eu limpar aqui a casa, tudo, e aí eu tiro a poeira da casa, varro o tapete por cima, mas eu não limpo embaixo do tapete, né? O que acontece? Se eu não levantar, não tiver coragem, não tiver... Ai, tá bom, vai... Vamos desafiar aqui, levantar o tapete, né? Dá um trabalho, né? Tem que levantar os móveis que estão lá em cima do tapete e tudo mais. Não é muito fácil, né? Mas é importante eu fazer isso. E a mesma coisa com o sentimento, né? É eu saber que no momento em que eu levantar aquele tapete e eu realmente limpar embaixo, vai fazer diferença. No momento em que eu realmente olhar para os meus sentimentos de uma forma transparente, em que eu realmente olhar para os meus sentimentos, encarar o que eu estou sentindo, de fato, vai fazer diferença. É diferente de eu fazer uma limpezinha superficial, de eu passar um paninho em casa. É ou não é? Faz diferença ou não? Né? Então, é a gente ter essa coragem de ir mais a fundo nos sentimentos, de ir mais a fundo no autoconhecimento, de não fazer uma viagem superficial, de falar, tá legal, quem eu sou? O que eu tô sentindo? Né? Então, eu não ter medo de mergulhar nos meus sentimentos, de eu não ter medo de entender profundamente por que eu tô sentindo X ou Y, por que eu tô me sentindo dessa maneira, e como que eu posso transformar esse sentimento, o mais importante, né? Como que eu posso transformar esse sentimento? Porque, com toda certeza, se eu olhar com essa transparência, né? Se eu olhar para mim com acolhimento, se eu olhar para mim com amor, se eu olhar para mim com menos julgamento, né, com auto perdão, sabendo que eu fiz o meu melhor a cada instante, que eu estou fazendo o meu melhor a cada instante e que as outras pessoas também estão fazendo o seu melhor, né, e todas as pessoas estão fazendo o seu melhor a cada instante. A gente está fazendo o que a gente pode, né, a gente, de acordo com as diferentes condições de vida, com as diferentes experiências que a gente tem, a cada instante a gente está fazendo o que a gente pode. Cada um com as suas habilidades, com seus conhecimentos, com o seu estado de vida, a gente está fazendo o que a gente pode. Nesse momento eu estou fazendo o que eu posso aqui. Daqui a meia hora eu vou fazer algo diferente, eu vou poder algo diferente. Então, eu entender que a cada instante eu estou fazendo o que eu posso, né? E isso traz para mim um outro acolhimento. Diminui o meu auto-julgamento, diminui a minha autocrítica. Eu entendo que, ok, se eu não fiz naquele momento da forma como eu gostaria, eu fiz o que eu pude. Agora eu vou fazer diferente, porque eu já analisei, eu aprendi com aquela experiência e agora eu vou fazer diferente. A partir de agora eu quero fazer diferente, porque eu tomei essa decisão, eu tenho essa escolha. Mas naquele momento eu fiz o que eu pude, porque aquela era a minha experiência, aquele era o meu estado de vida, a minha condição, o meu modelo mental,
Então era o que eu podia fazer. A gente se acolher também, a gente diminuir essa carga tão pesada de autojulgamento, de autocrítica, né? Caí aqui, voltei. Vocês estão comigo aqui? Tá todo mundo aí? Não sei o que tá dando aqui, que a internet tá caindo, mas vamos lá. Vou continuar. E aí, e também, eu estava falando de autojulgamento, né? E também eu entender que as outras pessoas também estão fazendo o seu melhor, né? Então eu também consigo ir diminuindo essa autocrítica, esse julgamento, né? E consigo aumentar o meu nível de empatia, né? Quando eu começo a entender que as outras pessoas fizeram o seu melhor, estão fazendo o seu melhor a cada instante, a cada momento, justamente por causa disso, por causa das experiências delas, por causa do modelo mental delas, justamente pelas mesmas condições, pelos mesmos motivos. Então, quando eu consigo começar a me colocar no lugar do outro, tudo muda, né? E aí, com base nesse processo de autoacolhimento, de diminuição do autojulgamento, da autocrítica, de aumento do amor próprio e de aumento da empatia, eu começo a me colocar no lugar do outro, isso tudo muda, né? E eu começo a processar essas situações, esses sentimentos de uma outra forma. Faz sentido isso para vocês? Se faz sentido, dá uma curtidinha, dá um coração para eu saber se faz sentido ou não. Só para ter um termômetro aqui. Só para saber aí. Ah, legal, que bom. Legal. E aí, esse processo acaba trazendo muito crescimento pessoal, né? É um processo de se observar, de observar as relações, de aumentar a empatia e você acaba crescendo inevitavelmente, né? E aí, o que acontece? Quando a gente começa a ter coragem, e não só ter coragem, mas a entender que é necessário que as coisas venham à tona, e quando as coisas vêm à tona, mesmo que a gente não faça voluntariamente, mas as coisas vêm à tona na nossa vida, e aí a gente entende esse processo como algo da vida, como algo que é necessário que aconteça, a gente encara de uma outra forma. A gente fala, cara, ok, é uma oportunidade para que eu limpe o que não está legal, para que eu transforme o que não está legal, para que eu melhore os meus sentimentos, as minhas relações, para que eu realmente vá para um outro patamar. Porque a vida é cíclica, a vida não é linear. A gente não pode se acostumar a ficar sempre no mesmo lugar, a ficar sempre nas mesmas condições. Então, se as coisas não estão legais, o que eu tenho que mudar? Para onde que eu tenho que ir? Para onde faz sentido eu ir? Né? Então, justamente esses processos de limpeza, esses processos em que as coisas vêm na nossa vida, a gente não tem que ficar, caramba, nossa, às vezes dói pra caramba, dói, né? Não é necessariamente fácil, ai, nossa, então venha conflito na minha vida, não é. Mas é a gente olhar para isso e entender que, ok, a minha oportunidade de limpar o que está sendo necessário, de olhar para os meus sentimentos e transformar esses sentimentos, de olhar para as situações que estão na minha vida e entender quais situações são necessárias de serem transformadas. Né? Quais situações não estão legais na minha vida? Quais eu preciso mudar? E ter essa coragem de mudar de uma vez por todas. Porque às vezes a gente fica lá patinando, fica lá enrolando naquela situação que não tá legal, empurrando com a barriga uma situação, jogando lá para baixo do tapete mesmo, só porque a gente está na zona de conforto. E a gente tem que ter coragem de levantar o tapete, tirar, limpar a situação, né? Então é realmente ter essa coragem de limpar e falar, ok, o que faz sentido para mim?
né? O que eu quero? Eu quero ficar bem. E limpar, deixar as coisas as claras, deixar as coisas limpas, boas, leves, né? Porque aí as coisas ficam muito melhores na vida. Então, aí eu queria trazer algumas perguntinhas aqui para vocês, tá? Algumas perguntas para trazer reflexões para vocês. Então, a primeira pergunta é a seguinte: quais são as situações que estão incomodando você nesse momento? Então, eu queria que vocês pensassem, se vocês quiserem escrever aqui nos comentários, podem escrever, se não, apenas reflitam. Então, quais são as situações que estão incomodando você nesse momento? Então, se vocês quiserem escrever num caderno, tudo, para depois fazer com mais calma, o exercício e tudo mais, podem escrever. Se alguém quiser escrever no comentário, fica à vontade, tá? Vou beber uma aguinha. Oi, Celinha querida, tudo bem? Depois você assiste o começo da live, que vai ser muito legal para você, tá bom? Preguiça? A preguiça está incomodando você, Luiz? A preguiça é complicada, é um hábito que a gente tem que transformar, viu? Tem que transformar esse hábito. Depois eu vou te passar um outro e-book, então, que vai ser bem legal para te ajudar nessa questão. Eu não vou entrar nesse assunto, porque senão, vixe, a live vai ficar muito longa. Posso fazer uma live sobre isso, sobre hábitos. E aí, segunda pergunta, então. A primeira foi: quais são as situações que estão incomodando você nesse momento? A segunda pergunta é a seguinte: quais sentimentos estão envolvidos nessa situação? Quais sentimentos você percebe que estão envolvidos nessa situação que você está vivendo? Tá? Então, analisa essa situação que está te incomodando e percebe quais sentimentos você tem com relação a essa situação. Tá? Oi, Joseph, tudo bem? Prazer. Esse Luiz é preguiçoso, tá preguiçoso demais. E aí, terceira pergunta: o que é que você pode fazer para transformar esses sentimentos? Então, olha para esses sentimentos com clareza, olha para esses sentimentos com transparência, olha para esses sentimentos com coragem, né? Com amor, né? Sem medo de encarar esses sentimentos. Eu sinto desânimo por não conseguir fazer meu dinheiro render, tá? Então, olha para esse sentimento de desânimo e pensa o que você pode fazer para transformar esse sentimento de desânimo que você sente, tá? O que você pode fazer para transformar, para ressignificar esse sentimento? Como é que você pode transformar internamente? Como é que você pode mudar a sua relação com esse sentimento? Tá? Consegue ter uma ideia, Joseph? Mágoas, tá? Então, vai decupando primeiro as mágoas, quais são, Celinha? Faz um trabalho você por conta de quais são essas mágoas. E aí, vai pensando como que você pode transformar essas mágoas, tá? Como que eu posso transformar? E aí eu tratei, antes de você entrar, quer dizer, eu não sei se foi antes de você entrar ou não, mas foi antes de eu perceber que você estava aqui. Eu tratei da questão de a gente entender que a gente faz o nosso melhor e que as outras pessoas fazem o seu melhor também. Todas as pessoas fazem o seu melhor a cada instante. Depois você assiste de novo o comecinho, tá? Então, essa questão da mágoa, isso vai ser crucial para você transformar a mágoa. Entender que todas as pessoas fazem o seu melhor. Aí a gente diminui a mágoa. Eu entendo que a pessoa que me magoou, ela estava fazendo o seu melhor, né?
Eu sinto muito medo do fracasso, tá? Então, como você pode transformar esse medo, Pri? Como você pode transformar? O que você pode pensar? O que você pode substituir internamente? Pensa numa frase, por exemplo, que você pode trazer para substituir esse medo do fracasso, tá? Então, vai trabalhando consigo qual frase fortalecedora que você pode trazer para substituir esse medo do fracasso, tá? Legal. Tem mais alguém que gostaria de trazer mais alguma coisa? Vou dar mais um tempinho aqui. Tá. Então, gente, se vocês tiverem outras questões, vocês podem ir trazendo nos comentários, tá bom? E aí eu vou respondendo. Então fiquem à vontade. Quem estiver assistindo a reprise, fica à vontade também para comentar, porque eu também respondo nos comentários e tudo mais. Então vou ficar super feliz de interagir com vocês. Eu gosto bastante de interagir. E aí, queria convidar vocês a se cadastrarem aqui na página do Que é Mais mesmo. Vocês podem se cadastrar para o meu mail, tá? Então, quem não tiver se cadastrado ainda, fica o convite para vocês se cadastrarem. É só vocês apertarem o botão cadastre-se e aí vocês vão entrar no meu mail. E essa semana vão ter novidades, tá? Tem um lançamento aí chegando, então fiquem de olho, tá bom? Então, logo mais vão ter novidades aí, tá bom? Então, fiquem de olho aí que vai ter coisa boa chegando, tá bom? Se vocês gostaram dessa live, se ela ligou para vocês, eu convido vocês a compartilharem na página de vocês, tá bom? E também convido vocês a estarem comigo toda segunda-feira, sempre às 5h45 da tarde, tá bom? E também a convidarem os seus amigos, né? Eu sempre faço os eventos das lives, então convido vocês a convidarem seus amigos para os eventos das lives. É um evento de Facebook normal, então vocês podem convidar os amigos para os eventos do Facebook ou compartilhar a postagem também com eles, fiquem à vontade. Então, me ajudarem a divulgar mesmo essas lives, porque eu acredito que pode ajudar outras pessoas também a transformarem suas questões. Legal? Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês a refletirem sobre as questões pelas quais vocês estejam passando. E a gente segue falando aí nos comentários, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!